Olá, tudo bem? Eu sou Josicléia e estou aqui para mediar e participar com vocês da 10ª roda de conversa do programa Diálogos Formativos. Hoje queremos conversar com você, docente da Rede Pública Estadual e Municipal de Educação e Comunidade Escolar, para refletirmos sobre o tema Ensino Híbrido, História, Tempo e Necessidade de Inovar. Para nos ajudar a construir o diálogo sobre o tema, convidamos a professora doutora Lilian Bassic e a professora especialista Aldemira Câmara. Para conhecermos melhor nossas convidadas de hoje, elaboramos um vídeo de apresentação. Vamos assisti-lo. Sejam muito bem-vindas, professoras. Agradecemos o aceite ao convite para hoje dialogarmos sobre um tema tão importante e necessário neste contexto em que nos encontramos de pandemia, onde as escolas tiveram que fechar e dar início às aulas não presenciais. Professora Lilian Bassic, bem-vinda novamente ao Diálogos Formativos. Professora Lilian participou da organização de livros e, dentre eles, Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia da Educação e Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora e STEAM em Sala de Aula, editora Penso, no Prelo, e certamente trará grandes contribuições sobre a temática do programa. Professora Lilian, mais uma vez, bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui com vocês de novo, no Diálogos Formativos, debatendo esse tema, que é um tema que eu me dedico há bastante tempo nesse estudo, foi tema da minha tese no doutorado, e é um assunto cada vez mais urgente nesse momento atual, não é mesmo? É uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada. Professora Aldemira Câmara, é um prazer tê-la aqui conosco. A senhora que também já participou em outro momento do programa Diálogos Formativos. A professora Aldemira é mestranda em ensino tecnológico e certamente contribuirá com as discussões acerca do ensino híbrido. Aldemira, bem-vinda. Obrigada pelo convite. É sempre bom estar aqui, compartilhar, aprender e aprender com a professora Lilian também. É um prazer imenso estar aqui com todos vocês e vamos ao programa, discutir sobre ensino híbrido, as nossas propostas na rede e formação de professores. Queremos agradecer aos professores, pedagogos, diretores, assessores e formadores das redes estaduais e municipais que enviaram perguntas pelo link que disponibilizamos. Foram essas questões que nortearam a criação do roteiro para a nossa roda de conversa de hoje. Foram muitas as perguntas que enviaram, que recebemos no nosso link. E, em razão do nosso tempo, nós precisamos fazer uma seleção de algumas dessas questões e são elas que nos ajudaram a organizar os nossos eixos principais da conversa de hoje. Então, hoje, o nosso primeiro eixo chama Concepção e Possibilidades no Contexto Escolar. Foram muitas perguntas enviadas e, em razão do nosso tempo, selecionamos algumas dessas questões que giram em torno de eixos principais. Neste primeiro bloco, nosso diálogo será acerca do ensino híbrido como pauta e o eixo Concepção e Possibilidades no Contexto Escolar. Percebemos, através do link de perguntas, que muitas dúvidas dos nossos professores e professoras decorrem da concepção de ensino híbrido e como este ocorre na prática. Para iniciarmos nossas reflexões, vamos assistir ao vídeo com a pergunta da professora Thelma Félix, formadora da equipe da Diversidade da DDPM CEMED Manaus. A pergunta é a seguinte. Meu nome é Thelma Félix, sou formadora da Diversidade GFC, Rede Colaborativa DDPM. Tenho uma pergunta para os diálogos formativos. Uma explicação simples, o que é ensino híbrido? E como implementar o ensino híbrido como ferramenta de melhoria da aprendizagem? Muito obrigada.
para a professora Lília e em seguida para a professora Aldemira para responderem a pergunta da professora Thelma. Muito obrigada pela pergunta, excelente questão da professora Thelma. Hoje em dia nós temos nos deparado com uma questão o que é esse ensino híbrido, né? A gente tem ouvido muito falar sobre a temática em diferentes publicações e a grande questão é a gente entender onde é que ele se encaixa, né? Não só num período pós-pandemia de retorno às escolas, mas como uma abordagem que pode ser utilizada em diferentes contextos, né? O ensino híbrido ele tem como característica central a complementação entre o online e o presencial, com foco na personalização. Então, de um jeito bem amplo, o ensino híbrido se refere a que há de melhor do online, que potencializa a aprendizagem dos estudantes quando eles estão se relacionando com recursos digitais, conectados à internet ou não, mas estão usando os recursos digitais para aprender por meio deles, e aquilo que há de melhor no presencial, que é o olho no olho, a relação entre pessoas, e tudo aquilo que o aluno aprendeu no online vai ser complementado por aquilo que o professor vai fazer presencialmente. Quando a gente tem esses dois elementos conectados, a gente consegue, de alguma forma, garantir a personalização da aprendizagem. Por quê? Porque os estudantes, por meio dessas abordagens, dessa complementação, vão poder, de alguma forma, entender como é que eles aprendem melhor e como é que eles podem controlar o tempo, o ritmo e até o espaço em que eles aprendem. Então, quando a gente olha para a abordagem do ensino híbrido, a gente vê um pano de fundo muito mais amplo, que é um aluno protagonista que desenvolve a sua autonomia, utilizando a relação do digital e utilizando a relação entre pessoas, né? Eu acredito que essa definição, com certeza, nós vamos explorar ainda mais, né, nesse programa, nesses diálogos, e podemos ir retomando com outros aspectos que também são bem centrais. Espero ter respondido a pergunta da professora Thelma. Professora Aldemira. Então, a explicação da professora Lília foi perfeita, né? E a gente vê atualmente, nessa época de pandemia, isso tornou uma possibilidade real, porque está por vir. O ensino híbrido já era usado antes, nós mesmos na gerência de tecnologia, nossa equipe de formadores já vem lendo desde a época. Nós fizemos um curso também pela proposta da professora Lília, no curso que ela faz por Coursera, né? Então nós fizemos esse curso e aprendemos o que é o ensino híbrido. Essa combinação entre recursos tecnológicos e o presencial, com a internet, veio ampliar cada vez mais esse espaço, esse tempo, esse espaço para estudo. Isso é muito importante a gente perceber atualmente, porque está sendo muito necessário a inserção das tecnologias, para que o professor possa chegar até vários alunos. É claro que a gente, na realidade que nós temos na secretaria, nem todos os alunos têm possibilidades de internet, recursos, a gente teve que adaptar, e eu vejo que é um conceito que está sendo cada vez mais ampliado, dependendo do contexto em que professores e alunos se encontram. Nós mesmo, com a experiência que nós temos na rede, a gente tem escola que não tem a possibilidade de usar internet, essas plataformas de personalização, e aí a gente foi procurar recursos offline. Então, o ensino híbrido veio propor a união de recursos, seja online, offline, para que o professor possa utilizar de acordo com a sua realidade. Professores, eu acredito que é uma questão muito interessante para a gente já começar a nossa discussão, porque ela gira em torno de dúvidas que foram ao longo do link trazidas pelos professores. A próxima pergunta foi feita pela professora Cláudia Amélia Moreira, que é assessora pedagógica da DDZ Centro-Sul CEMED Manaus. A pergunta é: a adoção do ensino híbrido impõe desafios consideráveis nas redes públicas. Eles vão desde as questões estruturais, campos de ação na etapa de ensino, realidades a serem consideradas como a educação do campo e a indígena, até a assimilação conceitual da modalidade. Porém, um dos desafios imediatos e essenciais está pautado na formação de professores. Quais ações e políticas adotadas pelas redes no preparo e instrumentalização conceitual e prática aos nossos professores para aplicar o ensino híbrido? Professora Aldemira,
O que você poderia responder para a professora Cláudia Amélia sobre a formação de professores para o ensino híbrido? Cláudia, você toca em aspectos que perpassam, sim, metodologias, perpassam o fazer pedagógico do professor, né, de chegar até esse aluno. Questões estruturais, a gente sabe que as nossas escolas precisam ser adaptadas, as casas dos nossos alunos também, ter ambientes, né, apropriados para o estudo. Os desafios com essas etapas do ensino, tornar, como a professora Liana falou, tornar o aluno autônomo, mas esse grande desafio que nós temos na educação infantil, que o aluno precisa dos pais, nos anos iniciais também, onde os alunos precisam do apoio dos pais, os desafios dentro dessa modalidade que perpassa por todo o nosso fazer, desde a educação do campo, a educação especial, a educação indígena, e principalmente o desafio que a gente compreender esse conceito, como a gente iniciou hoje o nosso programa, e a gente vai tornar a refletir sobre esse conceito, que está sendo cada vez um grande desafio para a gente inserir a proposta do ensino híbrido dentro desse contexto que nós estamos. Eu vejo que é um grande desafio para todos, Cláudia, principalmente para nós que trabalhamos a formação continuada. Nós tivemos que buscar também reinventar o nosso fazer. Como fazer a formação dos professores, buscar recursos, aplicativos, softwares, que sejam também propostas online, offline, porque nós sabemos da realidade que não é só nossa, né, é mundial. Nossas crianças, nossos professores precisam mesmo ter uma boa infraestrutura para que a gente possa ampliar, como o ensino híbrido vem trazer, né? Traz a questão da extensão dos recursos tecnológicos para que a gente possa ampliar esse tempo, né, de ensinar, essa forma de ensinar e aprender com diversos recursos. Muito obrigada, professora Aldemira. E para finalizarmos este bloco, vamos à pergunta da professora Elis Cristina Lima, pedagoga do CEMEI, professor José Aldemir de Oliveira. Sabendo que o ensino híbrido valoriza a interação entre seus pares, principalmente trabalhos em grupo, como preservaríamos essa característica no retorno às aulas, uma vez que o protocolo de segurança prevê o afastamento e distanciamento entre os alunos da escola? Professora Lília, o ensino híbrido perde sua característica quando não oportuniza os trabalhos em grupo? É uma excelente questão, uma preocupação das escolas agora nesse retorno, né, que é, uma vez que o ensino híbrido pensa na relação entre pessoas como um pilar importante para a construção de conhecimento, como é que a gente lida com esse pilar, com todas as questões sanitárias que a gente vai ter que lidar no retorno? Na verdade, o que a gente pode possibilitar aos alunos são oportunidades de troca, mesmo que em algumas situações, como vai ser essa, elas sejam mediadas pelo professor, né? Ou seja, a gente pode promover debates, interações, jogos de papéis, seminários socráticos, são várias práticas que a gente pode colocar em ação que realmente não que possibilitem descentralizar o papel do professor, né? Não é porque os alunos não vão poder trocar em grupos pequenos que a gente vai devolver o protagonismo para o professor e dizer, olha, então agora o professor que está com a voz. Quando a gente muda essa mentalidade de desenvolver um aluno mais autônomo e protagonista, a gente precisa dar voz a ele. Então, o que eu sugiro para esse nosso retorno é manter essa mentalidade do ensino híbrido, que é o protagonismo e que são as interações, e possibilitar ações em sala de aula em que esses alunos possam trocar um com os outros, respeitadas as distâncias que a gente vai ter que olhar nesse momento. Então, algo que este aluno estudou online, antecipadamente, online ou offline, né, como a Aldemira colocou agora, nem sempre a gente tem recurso para que todos possam ter realmente trabalhado conectado antes de vir para a aula, mas que eles possam utilizar aquilo que eles prepararam e que eles estudaram antes do momento presencial e possam utilizar esse momento presencial para uma troca entre os pares. Assim a gente não descaracteriza a proposta do ensino híbrido nessa valorização das relações entre pessoas e, ao mesmo tempo, a gente também oportuniza o cuidado que a gente vai precisar ter no retorno ao momento presencial. Muito obrigada, professora Lília, por nos esclarecer. Agradecemos às professoras Elis Cristina Lima, Thelma Félix e Cláudia Amélia Moreira, que nos ajudaram a organizar esse bloco com os seus questionamentos.
Nesse segundo bloco, vamos conversar sobre a personalização do ensino por meio do ensino híbrido. Vamos assistir ao vídeo com a pergunta da professora Norma Luz Costa Miller, pedagoga na Escola Municipal Lírio do Vale, da CEMED Manaus. Olá, eu sou Norma Luz, sou da Escola Municipal Lírio do Vale, Manaus, Amazonas. Muita coisa está acontecendo, não é verdade? Então, muita gente se reinventando e chegando a soluções bem diferentes uma das outras. Por isso a minha pergunta: preciso entender como o processo do ensino híbrido acontece na prática, no dia a dia, quando temos a falta de acesso, a desigualdade e jovens desmotivados. Então, a minha pergunta é: como trabalhar no ensino híbrido o currículo oficial quando existe um currículo individual, entre aspas, em cada escola? Obrigada. Professora Lilian Vasic, como trabalhar esse currículo real e peculiar de cada escola? Olhar para o currículo de cada escola é um grande desafio, né? A gente sabe que os currículos desenhados a partir da Base Nacional Comum Curricular têm as suas peculiaridades específicas de um currículo nacional, mas também precisam olhar para as especificidades de cada escola, né? O que é aquela realidade, aquela comunidade, aqueles estudantes têm como acesso e também qual é o nível de engajamento de cada uma das turmas, né? Quando a gente olha em primeiro lugar, para o currículo, né, um ponto que a gente percebe como muito fundamental é a seleção daquelas habilidades que os professores vão trabalhar nos momentos presenciais com esses estudantes na escola, né? Durante esse ano, a gente teve que rever uma série de questões, né? Especificamente fazer uma seleção bem específica. Quais são as habilidades ou os conceitos fundamentais que a gente pretende trabalhar com os estudantes agora. Dentro dessa seleção, é muito importante que a escola analise quais são os outros fatores que precisam estar envolvidos nessa seleção. Então, muitas vezes, questões de acesso. Então, essa comunidade escolar, esses estudantes tiveram acesso a recursos quando eles não estavam frequentando presencialmente? Se tiveram acesso, que acesso foi esse? A gente sabe que muitas redes se organizaram para fazer essa entrega para os estudantes de uma forma conectada, outras redes utilizaram recursos midiáticos, como usar uma rede social, como WhatsApp, Facebook, e outras ainda partiram para recursos analógicos, né, de entregar alguns materiais impressos para que esses alunos se preparassem. Então, olhar qual é essa forma que os alunos da escola é algo muito importante para poder fazer as melhores escolhas para o momento presencial, né? E a partir daí, fica muito atento às necessidades que esses alunos podem estar enfrentando em relação àquilo que gostaria de ter sido trabalhado no momento remoto. Para isso, o ensino híbrido tem um potencial muito grande. A gente trabalha no ensino híbrido com a organização de agrupamentos heterogêneos, né? E estes agrupamentos heterogêneos, eles podem ser melhor impactados se os alunos conseguirem estabelecer trocas, né, entre estes grupos e essas trocas possam oferecer diferentes níveis de aprofundamento do conteúdo, né? Então, de novo, lembrando as questões sanitárias, talvez esses grupos trabalhem em seminários, em espaços mais amplos, em formatos de troca em que eles não precisem ficar uns ao lado dos outros, mas o professor, ao organizar esses grupos, pode olhar quais são as características desses alunos, fazer uma avaliação diagnóstica para aprender melhor em relação aos conteúdos e, a partir daí, organizar esses grupos que a gente considera como agrupamentos produtivos, né? Porque vão ajudar esses alunos que tiveram menos acesso ou maior dificuldade a trabalharem com pares que talvez tenham condições de apoiá-los. E a gente sabe que quem ensina também aprende, né? Então, quem vai ser beneficiado não é só aquele aluno que está com mais dificuldade, mas aquele também que pode apoiar o colega que não teve o mesmo acesso que ele. Então, acho que são algumas sugestões que a gente pode colocar em ação e olhar um pouquinho para esse currículo individual, né?
Muito obrigada, professora Lília. Professora Aldemira, a partir das contribuições trazidas pela professora Lília e a questão trazida pela professora Norma sobre o currículo oficial e real de cada escola, o ensino híbrido contempla estes currículos mencionados pela professora Norma? Ele contempla sim, porque isso tudo depende do planejamento do professor, né? Um planejamento interdisciplinar, um planejamento que olhe para os alunos e para as diferentes realidades. Nós vamos receber alunos agora no retorno, alunos que passaram pela experiência desse ensino remoto, alunos que não passaram, alunos que não tiveram nenhum contato com os professores, né, por meio de vários recursos online e offline. Então, além desse currículo oficial, que a gente, nesse momento, tem que fazer uma priorização mesmo de habilidades, né, de conteúdos, conceitos que a gente vai fazer, e conhecer esse aluno que vai retornar, porque ele também vai retornar diferente, os pais também vão ser outros que valorizaram agora, né, estão valorizando ainda mais a função do professor. Então, além desse currículo oficial, formal, que o professor tem que olhar para ele, tem um currículo real, que é muito importante, essa relação que o aluno tem dentro da escola, ao se relacionar com os colegas, se relacionar com o professor, tem um currículo oculto, isso engrandece muito mais ainda a formação desse aluno, né? Tudo é currículo e contribui consideravelmente na formação desse aluno. Essas relações, essas interações que podem ocorrer não só no presencial, mas também podem ocorrer por vários tipos de ferramentas, até por WhatsApp, essas atividades em grupo, por telefone, de repente o professor ao planeja uma atividade que possa ser em dupla, em grupo, e eles por telefone podem realizar essas atividades. Então nós temos que procurar alternativas, né, juntos, olhar para as experiências nacionais e internacionais e adaptar a nossa realidade. Então, as relações que ocorrem na escola, esse dia a dia da escola, ele é muito importante, são aspectos importantes que devem ser inseridos dentro da proposta de ensino híbrido, que já valoriza a interação, já valoriza esse relacionamento, esse estar junto, aprender junto e trocar experiências juntos. Obrigada, professora Aldemira e professora Lília, pelos esclarecimentos a respeito dessa questão curricular, que eu acredito que são dúvidas que pairam sobre todos nós, professores das redes municipais e estaduais. Professora Lília, essa pergunta veio especialmente para você, da professora Jânia Cátia Silva, pedagoga da Escola Municipal de Educação Especial André Vidal de Araújo, da CEMED Manaus. A professora Jânia nos pergunta: como garantir o aprendizado online a todos os alunos no que se refere ao uso das tecnologias, disciplina nas aulas virtuais, proatividade na interação das redes sociais, WhatsApp, etc., além da valorização na interação entre alunos de forma presencial? São desafios muito importantes, né, desse momento de interação pelos meios digitais, né, que a gente tem várias questões para serem vencidas, né. Em primeiro lugar, quando a gente pensa em relação à ética, né, nos ambientes virtuais, né, quando a gente tem condição realmente dos alunos interagirem, né, no formato online, então via WhatsApp, ou via outros recursos que cada uma das escolas e redes podem ter conseguido obter essa conexão, né, a gente sempre orienta para que os professores consigam acompanhar essa interação no ambiente online e ir resolvendo essas questões que forem surgindo com os alunos, principalmente em relação à ética, né, nesses ambientes, durante o processo. Agora, para a gente realmente pensar em formas de atingir a todos esses alunos, a gente tem alguns formatos de utilização de recursos, como as plataformas adaptativas, por exemplo, né? Se tiver uma formação importante aí no estado em relação à Khan Academy, por exemplo, que é um recurso muito interessante para que os alunos possam interagir com a matemática, né? Hoje a gente tem na Khan Academy matemática, ciências, linguagem a partir do 3º ano, e esses alunos podem realizar atividades e a própria plataforma vai oferecendo para os alunos percursos para eles irem seguindo, né? Então, utilizar uma plataforma como essa pode apoiar a aprendizagem dos alunos, mas nada prescinde de um olhar do professor, né? Então, se ele percebe que os alunos dele estão
realizando algumas atividades online, estão apresentando algumas dificuldades, ou mesmo estão apresentando facilidades, é importante o professor olhar para esses dados, olhar para essas informações e pensar o que ele pode fazer com eles, né? A gente sabe que esse momento que a gente está vivendo pode ter potencializado até a aprendizagem de alguns alunos que tinham acesso e que podem ter ido até além. A gente tem relatos de alunos que se deram tão bem com esse ambiente online que estão indo além daquilo que era esperado para a faixa etária deles. A gente sabe que numa curva de aprendizagem são poucos os alunos que estão nessa situação, mas se o professor conseguir olhar para os dados que algumas plataformas oferecem e pensar, a partir desses dados, o que eu faço no meu momento presencial, ele realmente está olhando para essa característica da personalização. E quando a gente fala em personalização, nem sempre a gente está falando em individualização, né? Eu gosto muito de usar o César Coll como uma referência, e ele diz da importância do professor entender como é que esses alunos estão se relacionando com os conteúdos, para que ele possa desenhar experiências de aprendizagem que consigam atender a todos os alunos, né? Então, olhar para esses dados e, a partir desses dados, organizar suas experiências de aprendizagem podem realmente potencializar a aprendizagem de mais estudantes. Muito obrigada, professora Lília. E professora Aldemira, a partir dessa questão discutida pela professora Lília, o ensino híbrido é essa mescla de ensino online e ensino offline. No que tange ao ensino online, é possível garantir a aprendizagem de todos os alunos? Olha, os recursos tecnológicos eles vieram para ampliar ainda mais, como a professora falou. Os alunos que tiveram essa experiência com os recursos que nós utilizamos dentro do projeto Aula em Casa, como a TV, o WhatsApp se transformou numa ferramenta muito acessível para todos os professores, pais e alunos, né? Então, o aluno que conseguiu acompanhar, realizar as atividades, as orientações dos professores, eles foram além, eles foram acompanhando, ou seja, estavam sendo assistidos naquele momento, né? Então, esses recursos, quando há a possibilidade do uso, ele vem só trazer cada vez mais benefícios para a aprendizagem do aluno, para a forma de ensinar e aprender no século que nós estamos. Então, o fato das crianças que não tiverem acesso, isso compromete muito, porque se eles não têm esse contato com o seu professor, se eles não conseguem ter essas orientações, eles acabaram não dando continuidade, né, ao seu rendimento, à sua aprendizagem. Então, os recursos eles vêm sim contribuir, e nós, enquanto gerência de formação, nós incentivamos e mostramos um leque de possibilidades, tanto online quanto offline. E essas plataformas, como a professora Lília falou, a Khan Academy, nós tivemos excelentes experiências aqui em Manaus, com parceria com a Fundação Lema, Sincroniza Educação, e as escolas que conseguiram mesmo utilizar essa plataforma perceberam que ela dá informações personalizadas de cada aluno, com o mapa, mapeando, mostrando as dificuldades, e a própria plataforma sugere e indica onde o aluno e onde o professor, né, podem atuar para que o aluno consiga atingir aquelas habilidades propostas, objetivos de aprendizagem. Muito obrigada, professora Aldemira. E para finalizar esse nosso bloco de perguntas, unimos as perguntas da professora Inês Martins, da Escola Municipal, professora Sulamita Pereira Gonçalves, e a questão trazida pela professora Luciana de Lima Pereira, que é pedagoga da Escola Estadual Manuel Rodrigues de Souza, ambas da CEMED Manaus. As duas professoras nos questionam: haverá avaliação no ensino híbrido? Como pensar aspectos legais, por exemplo, de registro de frequência no ensino híbrido? Professora Aldemira e professora Lília, essas são algumas dúvidas que os profissionais da educação possuem quanto à avaliação e ao registro de frequência no ensino híbrido. O que vocês poderiam falar sobre essas questões, de certa forma, rotineiras no fazer pedagógico dos professores, mas que no contexto de pandemia, fechamento de escolas e aulas não presenciais, estas e outras questões têm causado muita dúvida. Professora Lília, qual a tua orientação a respeito da avaliação com o ensino híbrido? Bom, no ensino híbrido, a gente tem uma avaliação que é muito mais uma avaliação de processo.
né? Uma das coisas que a gente tem orientado muito as redes, né, e aí entra toda uma questão legal mesmo de cada estado e Conselho Nacional de Educação, como é que ele está lidando, né, com todas essas documentações que as escolas vão ter que analisar, mas eu queria voltar um pouquinho atrás, que é essa ideia de uma avaliação formativa, né? Nós temos olhado muito, quando a gente fala sobre o ensino híbrido, sobre qual é o papel da avaliação, né? Mais do que uma avaliação que apresenta uma nota e diz assim, olha, o final do processo desse aluno é uma nota 3, 4, 8, 10, a gente olha muito no ensino híbrido para uma questão de avaliação de processo, né? Então, a gente analisar como é que esse aluno vai retornar ao momento presencial, então a importância de uma avaliação diagnóstica e a gente entender quais são as características desse aluno, não para dar uma nota para ele, né? Para dizer, olha, como é que você saiu em relação às aprendizagens desse período, mas muito mais para identificar quais são as características da aprendizagem desse aluno nesse período. Como a professora Aldemira colocou, a gente vai ter alunos que podem não ter passado pelo processo, a gente precisa ter essas informações em mãos, não simplesmente para dar uma nota para esse aluno e dizer, olha, sua nota é 3, é 0, mas para a gente saber de onde esse aluno está, como é que esse aluno está chegando, de onde que a ação pedagógica presencial tem que partir, né? Então, ter uma avaliação diagnóstica é essencial. E, a partir daí, desenhar momentos contínuos de coleta de evidências, né? Para que a gente realmente pense numa avaliação formativa e que a gente consiga apoiar esse aluno, né, a atingir patamares que avancem aquilo que ele apresentar no retorno à aula presencial, mas que também, além de pensar nessa aprendizagem, né, que em parte é que ele avance, mas também retroalimentar a ação do professor, né? Então, a partir da informação que ele receber desses alunos, ele começar a cada momento pensar nas experiências que ele vai oferecer a esses alunos. Então, a avaliação no ensino híbrido, ela assume um papel fundamental como uma avaliação formativa que olha para o estudante e é uma avaliação para a aprendizagem, né? Ou seja, a partir do momento que eu coleto informações, eu desenho as experiências da aprendizagem, e não uma avaliação da aprendizagem, né? Eu acho que essa diferenciação para a gente é muito importante, porque isso ajuda o professor a entender o papel da avaliação e ajuda também o aluno a entender por que ele está sendo avaliado, né? Não é simplesmente para ver que nota ele vai tirar, mas é para ajudar o professor a desenhar esse percurso pelo qual ele irá trilhar, tá? Muito obrigada, professora Lília. Professora Aldemira. As palavras da professora Lília, e na verdade tudo é novo para todos, né? Mas esse fazer do professor com os instrumentos que ele já utiliza, desde essa avaliação de frequência, diária, tudo isso vai existir sempre, e a gente só tem que olhar para esses instrumentos e adaptar para a nossa nova realidade. E agregar instrumentos que venham facilitar todo esse processo, né? O ensino híbrido também tem a sua forma, que não deixa de ser a forma que pensamos, estudamos, lemos, temos obras maravilhosas e textos que nos ajudam a compreender essa avaliação formativa, onde o professor olha para a avaliação e diz olha para essa avaliação e diz onde eu tenho que melhorar o meu fazer para poder contribuir e ajudar o meu aluno a superar essas dificuldades, né? Muitas sugestões e experiências nós temos visto de forma nacional, utilizando essas plataformas que nos dão feedback a respeito do desenvolvimento dos alunos. Então, essas questões elas não vão deixar de existir, seja em qualquer forma, qualquer época, pandemia, antes da pandemia. Isso são instrumentos que nos auxiliam a pensar como a gente vai agir. Documentos, formulários de frequência, formulários de avaliação, isso são, a gente olha para esses instrumentos e a partir das respostas que a gente obtém, a gente direciona todo o nosso fazer, desde instituições, desde a secretaria até a sala de aula, e a gente olha para isso, para esses instrumentos, e olha para eles para direcionar o nosso fazer da melhor forma, adapta, se tiver como usar instrumentos online a gente utiliza, né, para a questão do tempo é muito importante. Esse diagnóstico, eu vejo que esse ano é um ano o professor olhar para a turma que ele vai receber, olhar e fazer esse diagnóstico, ter uma leitura dos seus alunos, e a partir dessa leitura que ele faz de quem teve experiência, quem passou ou não por essa experiência do ensino remoto, ele olhar para esse aluno e preparar que ele vai atuar.
Assim como a gente coloca personalização, né, o respeito às diferentes habilidades e níveis dos alunos, a gente também tem que fazer recursos que estejam de acordo com os níveis em que eles se encontram, para eles poderem superar e ir além. Obrigada, professora Aldemira. Agradecemos aos professores Norma Luz Miller, Inês Martins, Luciana Pereira, Jânia Cátia Silva, que enviaram as suas perguntas e, assim, nos ajudaram a organizar este bloco. Percebemos que muitas são as dúvidas sobre essa temática por parte dos nossos professores, alunos e demais atores da educação. Pedimos para a professora doutora Rita Esté Ferreira de Luna, chefe da Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério, DDPM CEMED Manaus, falar um pouco sobre como a DDPM está trabalhando a partir do ensino híbrido, a formação continuada de professores da rede municipal. Vejamos o vídeo. Eu sou Rita Esté de Luna, chefe da Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério, DDPM CEMED Manaus. A DDPM, muito antes da pandemia, já vinha trabalhando o processo de ensino híbrido através de suas duas gerências, em que ora o foco da formação estava na utilização dos recursos tecnológicos, ora o foco estava em outras metodologias de uso presencial, offline. Desde que iniciamos o teletrabalho, esse processo formativo se intensificou, com oferta de oficinas de formação que orientam e ensinam estratégias tanto para o trabalho online como também para o trabalho offline. Um exemplo tem sido a formação de gestores escolares que estamos realizando. Esse processo constitui momentos síncronos e momentos assíncronos. E nós acreditamos que esse processo formativo beneficiará não só o trabalho dos gestores escolares, mas de toda a comunidade escolar da qual ele faz parte. Todos os projetos de formação da DDPM foram revisitados nesse contexto para que pudéssemos atender às necessidades dos profissionais da educação. Até porque nós entendemos que o processo formativo tem que fazer sentido para todos os envolvidos no processo, para que assim ele possa colaborar com os processos de mudança, com possibilidades reais de mudança nas práticas pedagógicas docentes. Assim, a partir do vídeo da professora Rita, que esclareceu como que a DDPM tem trabalhado e organizado após as condições concretas de vida que estamos hoje, a primeira parte do nosso programa de hoje chega ao fim. Nesta roda de conversa, dialogamos com as professoras Lilian Bacic e Aldemira Câmara, que já são de casa. As professoras convidadas nos ajudaram a compreender o que é o ensino híbrido e como ele funciona, desmistificando concepções errôneas sobre o mesmo, como, por exemplo, estar vinculado somente às novas tecnologias digitais e aparelhos digitais e ao uso frequente da internet sempre online. Professora Lilian Bacic, agradecemos a sua participação e até o próximo encontro. Você agora pode fazer as suas considerações finais. Eu agradeço muito, tivemos perguntas muito importantes e eu acho que a gente olhar sempre para esse tema, com esse olhar questionador que esses professores colocaram, é sempre muito importante, né? Eu convido vocês a me acompanharem a tríade educacional pelas nossas redes, que nós temos sempre postado reflexões importantes sobre esse momento, principalmente auxiliando, né, os professores e as instituições de uma maneira geral a ressignificarem esse momento, né? Eu acho que são elementos muito importantes para a gente olhar e pensar o que realmente funciona para a minha rede, para os meus educadores, para os meus estudantes, né? E a gente pensar que não existe uma definição que é imutável e a gente não pode adaptar. A adaptação, ela é essencial para que a gente possa avançar nessa temática e se aproximar cada vez mais da aprendizagem dos nossos alunos. Eu agradeço muito o convite e espero ter contribuído para essas reflexões. Nós é que agradecemos, professora. Professora Aldemira.
Mais uma vez, obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui. É sempre um prazer te receber. Obrigada, agradeço também o convite de compartilhar as nossas experiências de formação nesses diálogos, né, diálogos formativos virtuais agora, um novo contexto que a gente está se reinventando também, estamos procurando alternativas enquanto setor de formação para auxiliar sempre os nossos formadores, participamos também de eventos online, com a própria professora Lilian, estamos acompanhando pelo Facebook a Tríade Professora e outras instituições parceiras que nos apoiam, nos incentivam nisso, e a gente faz os nossos estudos internos lá na DDPM, nas duas gerências, e tenta adaptar, né, e contextualizar, colocar de acordo com a nossa realidade e compartilhar com os nossos professores da rede, que eu sei que eles estão cheios de dúvidas e a gerência está lá para isso. Nós temos responsabilidades na rede, enquanto a formação dos professores e a nossa própria formação, porque nós também estamos aprendendo e buscando aprender com quem está fazendo excelentes experiências pelo mundo afora, tá? Para compartilhar. Agradeço o espaço de divulgar as nossas práticas e auxiliar sempre os nossos professores. Esse tema está tão interessante, foi um dos temas que a gente mais recebeu questão no link de pergunta. E aí a gente ainda tem muita coisa para conversar que não daria conta em um único programa. Então nosso diálogo, ele não vai se esgotar por aqui, nós vamos dar continuidade às discussões e reflexões no nosso próximo programa, que terá como tema Ensino Híbrido, Implicações e Aplicações na Escola, com as presenças das nossas convidadas de hoje, professora Lília Bacic e Aldemira Câmara. Lembrem que hoje o nosso programa começou ao meio-dia, esse é o nosso novo horário. Nosso próximo programa também começará ao meio-dia em todas as nossas plataformas de transmissão. Aproveitamos para agradecer em nome da SEDUC Amazonas e da CEMED Manaus, deixando um alô especial às equipes do CEPAM SEDUC e da DDPM CEMED, que estão sempre à disposição da comunidade escolar nas ações de formação dos profissionais da educação do Amazonas. E já aproveito para convidar todos vocês para ajudarem a preparar nossa próxima roda de conversa sobre educação socioemocional, que será nos dias 16 de setembro e 30 de setembro. Deixando sua contribuição em nosso grupo de WhatsApp, que estará aberto a partir de hoje. Vamos lá, participe conosco. Deixamos aqui também os endereços de contatos da SEDUC e da CEMED. Qualquer dúvida ou informação, acessem. O programa de hoje brevemente estará disponível no YouTube, na plataforma Saber Mais e também nas nossas redes sociais. Siga-nos também no Instagram Diálogos Formativos, _AM. Lá vocês terão mais informações sobre o programa, aos links de como assistir e participar das nossas rodas de conversa. E não esqueçam, para o bem de todos, ao sair, usem máscara. Um forte abraço e até a próxima!